dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, versículo 3, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes. Vou repetir: o qual tinha sua morada nos sepulcros, nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes. Versículo 4, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e correntes. As correntes foram arrancadas em pedaços e os agrilhões quebrados em parte. Nenhum homem podia amansá-lo. Versículo 5, sempre à noite ele estava nos montes, nos sepulcros, gritando, cortando com os pés. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. Eu vou repetir o versículo 6. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aleluia! Ora comigo nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, esta noite viemos clamar ao Senhor. Pai amado, viemos pedir que o Senhor venha falar conosco, que a sua graça, o seu poder venha descer sobre este ambiente. Pai amado, que a sua palavra venha nos renovar. Pai amado, o Senhor é a peça principal dessa noite. Então que nós diminuímos e o Senhor venha crescer, porque a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu. Pai amado, então que nessa noite o Senhor possa falar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bate palma, Senhor. Dança. Irmãos, eu quero um pouquinho da tua atenção, né? Eu passei o dia perguntando o que Deus queria falar conosco nessa noite, né? Estamos em culto de libertação. E eu creio que você já ouviu falar da história do endemoniado de Gadareno. Só que quando eu olhei esse texto, Deus hoje me deu algo diferente. Eu quero compartilhar contigo, né? Hoje foi um pouco empecilho nós estarmos aqui. Eu estava vindo do Campo Piloto e eu tive que encontrar minha esposa no meio do caminho. Ela trouxe uma blusa, eu tive que trocar a blusa no banheiro, né? A estar aqui. E eu fico olhando assim, porque muitas vezes a gente se dedica muito para as coisas do mundo e se dedica pouco para estar na presença do Senhor. Quando a gente reconhece e vê o verdadeiro valor da presença do Senhor, a gente começa a parar para colocar na balança aquilo que tem valor. E por muitas vezes a presença de Deus tem um valor tão grande e ela não é valorizada como deveria ser. Ela não é reconhecida como deveria ser. Eu fico olhando Jesus, ele caminha 3 anos e meio na terra. E o evangélico de Marcos, quando eu estava dentro do ônibus, Deus falou comigo: meu filho, o evangélico de Marcos é para incrédulo. Porque a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 16, Marcos dando detalhes somente de milagre, de cura e de libertação. E a gente vê hoje, o tempo a qual nós vivemos, a incredulidade invadindo a igreja, a falta de fé encanta dentro da igreja. As pessoas elas sentam no banco como aquilo tivesse caído em uma rotina, como se não tivesse nada melhor para fazer. E a presença de Deus vai dizer, o salmista: guarda o teu pé quando entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Pastor, não entendi. A presença de Deus que usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito é a mesma. A presença de Deus que desceu sobre os apóstolos é a mesma. A presença de Deus que consumiu o servo de Davi quando ele tocou na arca é a mesma. A presença é a mesma. O que mudou foi a igreja. O que mudou foi os vasos. Aleluia, Jesus. Eu vim pregar o que Deus está mandando. Posso? A gente vai ver Marcos, ele vai dar detalhes de alguns milagres. O primeiro é um livro curto, mas que tem de grande importância. Para quem não sabe, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a escrever. Marcos, discípulo de Pedro, andou com Pedro, ouviu Pedro pregando. Agora ele vai escrever sobre o Evangelho. E
do poder do Senhor Jesus Cristo. E esse poder é o que quer falar contigo nessa noite. A história vai dizer que um homem endemoniado, ele é posto dentro de um sepulcro. Ele é escondido pelos homens daquela cidade. Eles não dão conta de mudar a história dele. Eles vão esconder. Olha para mim para tu pegar isso. E é isso que acontece, Bispa Regina. Quem não dá conta de mudar, prefere esconder. Quem não consegue transformar, ele esconde. Jesus está falando. Aí o texto vai dizer que eles não só escondem, eles não têm força de mudar a história dele. Aí eu fico olhando o texto, e hoje à tarde eu dentro de um local, Jesus falou muito forte comigo. Meu filho, às vezes as pessoas agem dessa forma, ela não tem força, ela esconde, mas ela acha que a força dela pode fazer aquilo que só o meu poder pode fazer. Eita glória! Aleluia! Aí eu fico olhando para eles, vão amarrar as mãos, vão amarrar ele e vão lançar do sepulcro. Só que ele quebra as cadeias, ele quebra as correntes e vai percorrer. Olha para mim para pegar isso. É interessante que eles até amarram, mas não conseguem segurar. E quando ele quebra, ele vai andar. Apenas uma coisa: esconder nunca vai ser se libertar. Oh, glória. Não entendi. Quem esconde o pecado sempre volta. Verdade, Jesus. Aleluia. Aí o texto vai dizer, olha para mim, quando eu começar a pegar. O texto vai dizer que ele quebra as cadeias, ele quebra as correntes. E os homens daquela cidade diariamente, estão tentando prender, estão tentando colocá-lo no sepulcro e apagar aquele homem daquela cidade, arrancá-lo da sociedade. É interessante que eles tentam fazer isso pela circunstância da situação a qual ele está vivendo no momento. Eu vou falar algo profético na tua vida. Alguém às vezes já tentou te esconder pelo aquilo que tu está vivendo no momento e na situação. Oh, glória. Mas Jesus, quando ele entra na circunstância, ele entra para mudar, transformar, abandonar e assumir. Tem para dizer em 2 Reis capítulo 5, na mão ele tem honra, na mão ele tem servo, na mão ele tem exército, mas a armadura que na mão usava foi feita pela mão de homem, e aquilo que é feito pela mão de homem só dá para esconder o que está por trás da armadura. Jesus está falando com alguém, não tem que esconder aquilo que hoje eu quero mudar. Pastor, não entendi. Para de tentar esconder a fornicação. Vou falar, pastora. Para de tentar esconder o relacionamento que está sendo escândalo. Glória. Para de tentar esconder a língua fofoqueira. Na frente é uma coisa, por trás da outra. Para de tentar esconder. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Naamã, quando ele tira a sua armadura, ele permanece ferido. E só quem vê a ferida de Naamã, Bispa Regina, é quem está dentro da casa. Então a pessoa que não é curada, ele traz sofrimento para quem está dentro da casa. A pessoa que não conhece Jesus, quem sofre é quem está perto. A pessoa que não tem encontro com Jesus, não é os de fora que vão sofrer, é os de dentro. Porque por muitas vezes os de fora não estão nem aí, não quer saber e também não importa. Pastor, mas tem gente dentro da minha casa que não liga. Eu não estou falando de quem não liga, eu estou falando de quem se importa. Aí a Bíblia vai bem dizer, ser bem claro, que quando Naamã tira a armadura, ele é ferido. A sua armadura e sua força física, daquele qual ele se garante na sua armadura, não vai mudar a história dele. Olha para mim para tu pegar isso. Aí eu olhando para a Bíblia, Jesus falou: meu filho, hoje eu quero levar uma palavra de cura pela igreja, uma palavra de libertação. Aquilo que João Batista disse: Pai, importa que eu diminua e que ele cresça, ele que tem a
apagando vela, que ela vai. Jesus está dizendo, eu estou arrancando o nome de crente da mão de macumbeiro da gente. Eu não entendi ainda a mensagem. Naamã se garante na armadura criada por homem. Mas aí vem Davi. Davi não se garante em armadura. Davi não se garante em força física. Davi se garante no nome do Senhor. Aleluia! De repente aqui às vezes ninguém dá nada, mas ele esqueceu de ver. Aleluia! No nome do Senhor, não? Oh, glória a Deus! Quem vai no nome do Senhor, a história muda. Porque você vai dizer que aquele endemoniado está lá no setor, olha para mim, e quando Jesus põe o pé na terra, aquele endemoniado vai sair de lá, e o que está em oculto vai se revelar. Para o pastor, eu entendi. Peraí, se Jesus é cheio da presença, então a presença revela o que está em oculto, revela. Aleluia! Oh, glória a Deus! É forte. Ai, está lá na casa dele. A mulher de Jorobão vai se vestir, se fantasiar, fingir ser outra pessoa. Mas só que ai é velho, ai é cego, mas tem a presença. E melhor ter a presença do que ter visão física. Pastor, não entendi. Lucas 18 diz que a multidão está seguindo, tem visão física, mas não está reconhecendo quem é quem. O cego pastor está postado, está parado, mas tem visão, tem visão. Eita, glória a Deus! Jesus está me dizendo, não adianta estar em pé se não tem visão. Não adianta estar na igreja todo dia se não. Aí ela vai pôr o pé. Quando ela põe o pé, ela está com fé. Ela está infligida. Só que ela esqueceu que dentro da casa, ai é velho, mas tem a presença. Quando ela põe o pé, o Espírito fala, ei, essa que está na porta, eu vou falar, ela não é quem está fingindo ser quem é. Eita, glória! Ela não é quem veio fingir ser. Mas ela trouxe a oferta, eu vou falar mesmo. Mas ela trouxe aquilo. Aí Deus vai dizer, ei, essa aí não é não. Ela pode estar com oferta, ela pode estar assim, mas ela continua sendo quem ela é. Oferta não muda caráter. Graça não muda caráter. Mesmo sendo volta, eu vou pegar. O texto vai dizer que Jesus põe o pé. Ele não fala nada. Fica mudo em silêncio. Quando ele põe o pé, que está em oculto, sai. Mas olha o que Jesus acabou de falar. Então o homem oculta e Jesus revela. Aleluia! É forte, Deus! Ele próprio diz, ei, o que está na luz vem para a luz, para que as suas obras venham ser manifestadas em Deus. Mas quem está na terra, fica na terra, das terras para não ser reprovado. Aí é o que me chama a atenção, ele põe. Só que quando ele põe, o homem sai e vai adiante do Senhor. Aí o que me chama a atenção, eu creio ser, isso que vai dar glória agora, mas eu vou falar, que ele sai, é o endemoniado que está no sepulcro, amarrado, cheio de demônio, mas cheio de demônio ele consegue adorar ao Senhor. Aleluia! Pastor diz, o texto diz que quando ele sai, pastor, ele adora. Peraí, que tem crente que vive na igreja e não sabe abrir a boca para adorar. Eita, é forte! Tem crente que se diz ser cheio da presença do Senhor, mas eu nunca vi ele ser cheio que ele só glorifica quando ele prega, quando ele adora, quando ele louva, quando as portas estão abertas. Mas quando a porta do irmão se abre, ele fecha a cara, fica mudo. Não. Aí o texto vai dizer que ele sai. Aí quando aquilo que sai,
é transformado. Ele se revela. O mal de Satanás, que ele próprio se revela os poderes dele. Satanás, ele não consegue ficar muito em oculto. Satanás, ele tem que poder. Mas quando Satanás pensa em botar o dedo, Deus já está pondo a mão. Quando Satanás diz, eu vou preparar o laço, aí o laço está sendo desfeito. E quando ele pensa, vou destruir a casa dela, mas ele olha, ela está na igreja. Não tem como. Ai, deixa eu falar. O texto vai dizer, olha para mim, vou começar a finalizar. De que ele sai e tem um encontro com Jesus. É o que me chama a atenção, que as correntes humanas não resolvem o problema, mas só Jesus com o pé que resolve a situação. Peraí. Aquilo que Jesus vai fazer, o homem não consegue fazer. Eu vou falar. Tem gente que quer resolver na força bruta. A força bruta não resolve. O que resolve é na paz de Cristo. Na força bruta não dá certo. Na força bruta nada acontece. Levanta a sua mão assim, olha. Você é quando eu entrei no subir este altar, fica de pé. Eu vi um homem de branco parado do seu lado. E eu vi ele tirando como se fosse uma capa preta das tuas costas. Lá. Aí Jesus me falava, diga para ela que um demônio chamado capa preta estava tentando atingir a casa dela e a vida dela. Lá. Não conheço ela, mas Jesus está dizendo, estou arrancando ela e estou arrancando ele de dentro da casa, lá vai a seca, estou arrancando um peso nas costas dela nesse exato momento. Enquanto ela está aqui dando glória, ela vem na força de Jesus hoje, porque Deus está dizendo para ela que eu trouxe hoje ela aqui para arrancar esse demônio e dizer para ela, eu ainda sou Deus, que faço o impossível e vai ter o impossível de Deus na sua vida inteira. Bate palma. A presença de Deus é que muda toda a história. A presença de Deus. A presença de Deus é o que muda toda a história. É o interessante que a presença de Deus muda a história. Jesus põe o pé, o sepulcro sai, o endemoniado sai, ele sai do culto e ele agora é liberto. O que me chama a atenção nesse texto para orar por ti é que quando Jesus ele entra na história de alguém, há uma mudança. Paulo, na sua carta aos Gálatas, vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus ele diz, eu vou subir, mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ele vai dar poder. E eu vejo nesse texto, só ganha poder quem vai ter uma guerra, uma luta. Ninguém tem poder para ficar de enfeite. Ninguém tem poder para ficar somente dizer que tem. E quando eu estava vindo, Jesus falou, meu filho, a igreja anda se perdendo. Porque tem muita gente que até quer começar, mas não é quem começa que tem poder, é quem permanece que tem poder. Não é quem chega e aceita e diz, eu quero, a história vai mudar, não. A história muda de quem permanece. Jesus diz, permanecei, até que no alto seja revestido de poder. Eu vou profetizar. Não é só uma noite que vai ter poder. Não é só um culto que vai ter poder. É aquele que permanece. Permanece no choro, na dor, no vale, no deserto. Aí dizendo, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, porque tudo é teu, tudo para Ele. Tudo casa.
se enche do poder e entra numa festa de casamento e leva a transformação. Pastor, não entendi. Mateus 4 diz que Jesus se enche do poder, vai para o deserto, mas quando sai do deserto, vai fazer discípulo. Pastor, não entendi. Jesus está andando sobre o mar e cheio do poder, vai resgatar os discípulos do barco. Eu não entendi. Tem gente que quer poder, mas não quer levar ao próximo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele percorre 3 anos e meio. 3 anos e meio. Marcos é o resumo dos milagres. Mateus é o Messias esperado. Lucas é o homem perfeito. Em João é o Filho de Deus. Enquanto o livro se concretiza e completa a biografia, olha para mim, você entender. A história de Jesus. A história de Jesus, ela tem um começo, um meio e um fim terreno. Só que quando Jesus envia o Espírito Santo, as suas obras têm começo e tem meio, só que não tem fim. Pastor, eu não entendi. A nossa força física tem começo, meio e fim. Só que a obra e o poder do Senhor pode ter começo, meio, mas não tem fim. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele sempre pode fazer algo muito mais além. Tudo aquilo que Deus pode fazer, Ele tem o poder de fazer coisas muito maiores. Ele ainda tem o poder. Não sei por que Deus está falando isso, mas eu estou vendo Jesus dizer: eu tenho o poder de libertar, de curar, de mudar, de mudar. E quem tem a presença é diferente. Quem tem a presença de Deus, a história é diferente. Às vezes a gente pode estar num momento difícil financeiramente, sentimentalmente, mas a presença muda a história. A presença muda o quadro. Não adianta Satanás tentar. O inimigo ele tenta, mas ele pode tentar para cair, para ser derrubado. Olha para mim. Quem olha para mim às vezes não dá nada. Mas eu tive um processo para chegar até aqui hoje. Um processo de libertação. Um processo de livramento. E não foi poucos, mas está até aqui. E o mal das pessoas hoje é antecipar o processo. Ele quer pular degraus. Ele quer chegar hoje e já quer ter honra, glória, autoridade. E é melhor você não ter autoridade aos homens e ter autoridade no mundo espiritual. Eu lembro de um testemunho vai dizer que tinha uma mulher de oração. Ela orava, olha para mim que eu começar a finalizar. Ela orava muito. Só que a sua casa havia um pequeno detalhe. O seu filho viciado na droga. Viciado na droga. Se afundou no crack. Ele não só se afundou, ele ficou debilitado. Só que a sua mãe permanecia em oração. Oração. E o texto vai dizer a história de que ele ficava deitado no sofá, olha para mim para você entender. E sua mãe permanecia do lado, orando. Ele debilitado, que ele não conseguia mais sair para se drogar. E sua mãe tinha uma promessa de que ele ia ser pregador. E ela estava orando baseada nessa promessa. Só que além de debilitado, ele deixou uma dívida muito grande. 5 mil reais de dívida de droga. E o pregador, um dia desse, decidiu empolgar ele. Só que eles não bateram na porta. Eles pularam o portão. Quando eles pularam o portão, entraram na sala, eles viram a mãe dele de joelho orando. E ela permaneceu orando. Olharam para ela com a arma na mão e perguntaram: cadê o seu filho? Ela simplesmente
simplesmente levantou na autoridade e disse: o meu filho está guardado no esconderijo do Altíssimo. Eles começaram a vasculhar a casa. E ela na sala permaneceu orando. Foram no quarto e ela na sala orando. Foram no quintal, no corredor, no quarto, no outro quintal. Voltavam nela e ela permaneceu orando. Aí quando eles cansaram de procurar, eles olharam e falaram: a gente vai embora, mas fala para o seu filho se cuidar. Quando eles saíram de dentro da casa, ela de joelho levantou. Só que quando ela levantou, o filho dela levantou do sofá do lado e disse: mãe, quando a senhora falou que eu estava no esconderijo do Altíssimo, o homem de branco apareceu na minha frente e disse: hoje eu te guardo. Pastor, eu entendi. Quem ora tem proteção, quem ora tem cuidado, quem ora. Jesus está dizendo para alguém: quem ora tem o poder de Deus. Eu vejo uma graça de Deus sobre a sua vida. Eu vejo uma escolha de Deus. Deus escolheu um propósito para você. Aí a gente acha assim que Deus escolhe primeiro a pessoa. Não. Deus escolhe um propósito e espera a pessoa. Eu vejo um propósito de Deus sobre a sua vida. Era parente sua? Irmã? Sua irmã? Eu vejo um propósito de Deus sobre a sua vida. Fica de pé também. Chama ela para ficar de pé. E quando eu vejo esse propósito de Deus, eu vejo a tua vida sendo modificada. Espiritualmente, financeiramente, emocional, sentimental e amizade. Porque enquanto tu está aqui na casa do Senhor adorando a Deus, Deus está de dia para ele que eu tenho um projeto sobre a vida dele. Tá lá. Diga para ele que eu tenho um propósito sobre a vida dele. Eu vejo Jesus dizendo: diga a ele que o Senhor Deus está falando hoje algo na vida dele. Eu não sei se tu congrega aqui, se tu está visitando, mas Jesus está dizendo: diga para ele permanecer firme, que eu vou pôr algo grande na mão da lava. Diga para ele que eu vou pôr algo grande na mão dele, e ele vai contar o testemunho e vai dizer que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Aí quando eu olho para você, jovem, a senhora, eu deixo Jesus: diga para ela que eu estou cortando o laço e isso vai voltar dentro da vida dela. Levanta a mão. Jesus fala: diga para ela levantar a mão. Lavar. Porque teve gente que disse que estaria com ela. Eu vejo Jesus arrancando algumas amizades de algumas pessoas. Eu vejo Jesus arrancando e dizendo: eu tenho uma chamada sobre a vida dessa jovem. Eu tenho algo grande sobre a vida dela. Pastor, mas eu não tenho amiga. Mas eu vejo Jesus arrancando algumas pessoas que têm uma inveja muito grande de você. Aí Jesus está dizendo: mas por quê, pastor? Aí Deus está dizendo: é por causa daquilo que eu pus sobre a tua vida. E não pode ver, mas o inferno sabe aquilo que Deus tem com você na terra. E a igreja bate palma, você glória e palma. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por ti. Jesus está trabalhando aqui nesta noite. Eu estou vendo Jesus guerreando. Labate, ou pra cá, pastora, pega na mão dessa senhora, vem aqui. Essa vez, alabando, cai, essa aí, pega na mão dela, chame ela. Eu vejo Jesus guerreando pela tua vida. Eu não te conheço, mas eu vejo Jesus guerreando. Na hora que eu subi no altar,
Jesus me falava, eu vejo uma bombadilha sendo amarrada hoje. Eu vejo uma macumba que fizer contra a tua vida e enviaram um demônio para travar a tua vida. Mas Jesus está dizendo, liga para ela que eu estou amarrando, lavate, eu mas eu estou vendo uma senhora com um cigarro na mão, vestida de bombadilha, toda lavacaia, cega, com teu nome. E Deus está dizendo, eu estou pegando essa obra agora. Porque quando eu falo obra quebrada, eu vejo a palavra sol nascente. E Deus está dizendo, eu estou ensinando o sol nascente agora, para dizer que o nome dela está na minha mão. Amanda, cada igreja de agora, porque eu estou sentindo agora descer a mim e dizendo, olha visitando, esse terreiro, essa oferta, essa oferenda, meu Deus, Jesus está dizendo, estou cortando uma cadeia agora, uma corrente de um devorador, e Deus está dizendo, eu entro dentro da tua casa. Deus está dizendo, mulher, seja fiel no pouco, e tu vai ver a surpresa de um decreto no teu nome que Jesus dá hoje. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que dá glória? Pega na mão em cima, que está do seu lado. Vamos orar. Há uma presença de Deus. Aleluia. Amando tocar e assim, meu Deus. Jesus é contigo, varão. Sei lá que lugar você estava. Jesus é contigo. Deus tem algo contigo. Algo especial. Glória a Deus. Aleluia. Não sei que mistério é esse, mas eu vejo a graça de Deus saindo das tuas mãos. Levanta as tuas mãos, dá a tua mão, solta a mão dela. Jesus está dizendo, teve gente que não deu nada pela tua vida. Teve gente que falou, fogo de palha, lá para cá, Jesus está dizendo, mas a unidade dele eu vou